Mas uma outra coisa que é essencial, importantíssima na vida de um cristão, de uma cristã, é a catequese, né? Essa catequese que começa lá de criança e deveria ir até a velhice. E é tão importante a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de hoje. A catequese, como a gente vai conseguir reimaginar, como que a gente pode fazer da catequese uma coisa viva na vida do cristão. E a gente tem a grande alegria, então, de acolher e poder dialogar, conversar um pouco com o Douglas Palmeira, que é escritor do livro Catequista da Esperança, e ele nos convida a refletir, renovar, fortalecer a nossa prática catequética. Douglas, seja bem-vindo, junto exatamente com a sua publicação. Vamos conversar um pouquinho, né? Seja sobre a catequese, como sobre essa publicação que você presenteia a todos nós. Bom dia, Padre Ulisses, da sua bênção. Bom dia, Bianca. Bom dia para todos que nos acompanham. Sempre uma alegria voltar ao programa Bênção da Manhã e hoje poder falar um pouquinho sobre a proposta desse livro. Sim. E sobre a catequese, que é o nosso apostolado. Certo, né? E o que foi que inspirou você a escrever, a produzir esse livro para nós, catequistas da esperança, né? O jubileu de uma catequese permanente. Na verdade, a gente foi preparando todas as ações do jubileu, tudo que o jubileu nos propunha, e eu observei que não havia nenhum tipo de direcionamento ou alguma indicação prática para que a catequese pudesse fazer algo no jubileu. Eu vi os catequistas preparando para o jubileu, mas pensando o que a gente pode fazer de prático lá na minha turma de catequese, lá com o meu grupo. Então, rascunhando, pensando algumas ideias, rezando um pouquinho, surgiu essa obra. Ah, que bonito, né? E você, digamos assim, como que você conseguiu relacionar essa missão do catequista com esse Jubileu da Esperança, esse ano santo que a gente está vivendo? O Jubileu da Esperança, justamente por ter essa temática, ele tem tudo a ver com a catequese, porque a catequese é um exercício de esperança por excelência. Eu digo que todo catequista é um semeador da esperança, porque ele não sabe o resultado que a sua ação irá produzir, mas ele não deixa de semear, porque ele confia na força, na potência da semente e naquele que faz o fruto germinar. Então, a catequese é esse exercício de esperança, mas é também um caminho escatológico, porque eu não preparo a criança, o jovem, o adulto, apenas com sacramento. A catequese não é uma prestadora de serviços para sacramentos, mas o meu papel como catequista é preparar os catequizandos para o céu. E este caminho para o céu envolve os sacramentos como etapas dentro desta caminhada. Então, quando eu olho para a catequese como este caminho de discipulado que prepara, que apresenta e que insere neste mistério de caminho para o céu, eu percebo a catequese como um instrumento valioso da Igreja para a esperança. E é interessante, entende, naquilo que você fala, Douglas, né? Porque realmente a grande palavra inspiradora desse jubileu, né, é ser peregrino da esperança que não nos engana, né? Ou seja, que atravessa toda a nossa vida e nos leva até a casa do Pai, né? Eu acho que isso é muito importante. Douglas, há um desafio especial assim, no ser catequista, exercer essa missão hoje em dia, dentro dessa sociedade, dentro desse imenso mundo de comunicação? Com certeza, Padre, porque a gente olha para a nossa sociedade hoje e percebe o quanto as pessoas perderam a sua esperança. Sim. Nós somos viventes de uma comunidade, de uma sociedade que perdeu as suas esperanças. A gente olha para todos os contextos, seja desde o contexto familiar, tão fragilizado, tão bombardeado, tão ferido dentro da sociedade. E a gente olha para todos os contextos, do mundo do trabalho, da educação, para o contexto da ordem política, da ordem econômica, e a gente percebe um crescente de motivos que nos levem a perder a esperança. E aí a gente olha para a catequese, a gente olha para a missão da Igreja como esse grande farol que nos aponta que ainda há esperança. E a esperança não decepciona
mas que também nós fomos salvos pela esperança. Ela é a âncora da vida, segura e firme, que nos sustenta. E a igreja precisa, o jubileu é essa grande oportunidade da igreja recuperar este seu discurso e essa sua mensagem de esperança, de que mais do que uma virtude teologal que nós recebemos do batismo, mais do que um sentimento que nos impulsiona, a esperança é para nós uma pessoa que tem nome. Esperança para nós é Jesus Cristo. A vida não termina aqui, ela não nos é tirada. Os sofrimentos do tempo presente nem se comparam à glória. Então nós miramos em Jesus, que é o anúncio, a mensagem e o centro da igreja, e nós caminhamos na certeza de que nós estaremos com Ele. É interessante, Douglas. Eu sempre me questiono porque dá a impressão que a nossa geração vive um pouco uma esperança mesquinha. A esperança do consumo, não é mesmo? De imediato, e não tem aquela esperança maior que dá satisfação à vida. Quando você convida a gente a questionar, repensar, reimaginar, você teria assim um exemplo prático de como a gente pode fazer isso, principalmente catequistas. A grande proposta aí que eu coloco nesse livro e que já é uma proposta antiga, que já vem lá do Catequese Renovada, lá da década de 80, é o de pensar uma catequese permanente. A catequese ela não pode ser setorizada. Nós, enquanto igreja, nós acabamos permitindo algumas lacunas dentro do processo. A família traz a criança para batizar, aí ela vai voltar depois de 7, 8 anos para receber a primeira Eucaristia, mas e essa lacuna que ficou entre o batismo e a Eucaristia? Sim. A mesma coisa entre a Eucaristia e a Crisma, entre a Crisma e o matrimônio. Acabam ficando algumas lacunas que impedem de perceber esse discipulado como um caminho. Então, o Catequistas de Esperança, linkando o jubileu com a proposta de uma catequese permanente, é justamente dar essas linhas práticas para a gente tentar suprir essas lacunas, para pensar uma catequese que seja de fato de conjunto, que seja de fato sinodal e que envolva as outras pastorais. A pastoral familiar, a pastoral do batismo, a pastoral dos noivos, os grupos de vivência que chegam nas casas que muitas vezes nós, enquanto igreja institucional, não chegamos. Então, de promover esse espírito de comunhão, de participação e de missão, que supra essas lacunas, mas que, acima de tudo, acompanhe a pessoa em todas as etapas da vida, para que a catequese seja permanente e seja, de fato, esse discipulado, esse seguimento a Jesus Cristo. E creio que entra muito em toda essa esforço de catequese, né? Essa integração com o celebrativo da igreja, né? Com tudo aquilo que vai acompanhando, né, a vida da pessoa. Quando a gente fala em missa das crianças ou qualquer coisa assim, a gente vai acompanhando o crescimento daqueles pequeninos, a gente vai, de alguma forma, dando esperança a cada passo, né? Que bom que você pôde nos presentear com esse livro, viu? A gente fica muito feliz, espero que muitos catequistas e muita gente, agentes cristãos, possam aproveitar dele, e a gente agradece de coração. Você teria, assim, mais uma mensagem final para dar para a gente, Douglas? Exatamente incentivando a aproveitar essa publicação tão preciosa que você nos ofereceu. Eu que agradeço a oportunidade, Padre, e queria mesmo fazer um convite a você que nos acompanha a adquirir esta obra de maneira muito breve, muito sucinta. Neste livro eu faço um recorte também histórico, né? Eu conto um pouco sobre os 30 jubileus da Igreja, as 130 passagens sobre esperança na Sagrada Escritura, na vida de 7 santos contemporâneos, um deles, Carlo Acutis, que será canonizado no mês que vem, e indico muitas sugestões práticas de dinâmicas, de caminhos para a catequese fazer no jubileu e de práticas celebrativas, de hora santa, de terço, de léxio divina sobre a esperança. Então ele é um subsídio completo para ajudar os catequistas neste caminho, mas também para você que não é catequista e que quer crescer nessa virtude da esperança. Então convido você a conhecer essa obra, adquiri-la,
pela editora Santuário, que sempre foi muito carinhosa com as obras que eu publico, e juntos a gente fazer esse caminho de esperança que começa aqui e que um dia terminará ou concluirá-se no céu. Muito obrigado de coração.